Em meio ao calor escaldante do deserto, onde o horizonte se perdia entre as dunas, vivia Abraão, um homem comum com uma vida pacata em Ur dos Caldeus. Cercado pela segurança de sua família e o conforto de suas terras, Abraão jamais imaginou que sua rotina tranquila seria interrompida por uma voz que mudaria seu destino para sempre. Certa noite, em meio ao silêncio que envolvia a vastidão do deserto, Deus falou a Abraão: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei." Gênesis 12:1. As palavras ecoaram em sua mente, penetrando fundo em seu coração. Abraão, então, com 75 anos, se viu diante de um dilema inimaginável. Deixar tudo o que conhecia, abandonar a segurança e o conforto por uma promessa ainda desconhecida. Mas o que poderia levar um homem a largar tudo em busca de algo que não podia ver? Abraão não hesitou. Seu coração, cheio de fé, aceitou o chamado. Ao lado de sua esposa Sara e de seu sobrinho Ló, ele começou a preparar-se para a viagem. Cada passo dado na preparação da partida era um ato de fé, um compromisso com o desconhecido, um salto no escuro, guiado apenas pela promessa divina. Conforme a caravana se organizava, a notícia da partida de Abraão espalhou-se pela comunidade. Amigos e parentes questionavam sua sanidade. Como pode alguém abandonar tudo por um lugar que nem sabe onde fica? No entanto, Abraão mantinha-se firme, confiante de que a voz que ouvira não o deixaria desamparado. Ao amanhecer do dia da partida, a família de Abraão estava pronta. Com o sol despontando no horizonte, a caravana partiu. Cada passo era uma mistura de medo e esperança, uma jornada que começava sem mapas ou certezas, apenas a confiança na promessa de um Deus que o guiava. O sol do deserto brilhava intensamente enquanto a caravana de Abraão seguia rumo ao desconhecido. O caminho era árduo e cada dia trazia novos desafios. As noites frias e silenciosas eram preenchidas pelo som do vento que soprava sobre as tendas. Abraão, sentado à beira da fogueira, olhava as estrelas e buscava nelas a confirmação da promessa que o levara até ali. A jornada era uma prova constante de fé. Abraão e sua família enfrentavam o cansaço, a escassez de água e a incerteza de quando encontrariam a terra prometida. Cada obstáculo no caminho parecia testar a convicção de Abraão, mas ele seguia firme, guiado por uma força maior que ele mesmo. Sara, sua esposa, também carregava o peso da decisão. Ela deixara para trás tudo o que conhecia, confiando na fé de seu marido. Enquanto cuidava dos preparativos diários, Sara refletia sobre as palavras de Deus. Haveria mesmo uma terra onde poderiam recomeçar? O que os esperava ao final daquela longa caminhada? A cada novo dia, Abraão se fortalecia. A voz de Deus ressoava em sua memória: "Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome." Gênesis 12:2. Essas palavras eram seu sustento, seu alento diante das adversidades. Ele sabia que não estava sozinho. A presença divina o acompanhava a cada passo. Os desafios da jornada eram muitos, mas Abraão via em cada um deles uma oportunidade de crescer em fé. Ele ensinava sua família a confiar, a olhar além do visível, a acreditar no invisível. A cada noite, antes de se deitar, ele orava, agradecendo por mais um dia de caminhada e pedindo forças para continuar. Quando o cansaço ameaçava dominá-los, Abraão reunia sua família e relembrava a promessa de Deus. Ele falava com convicção, com esperança. E assim, mesmo em meio ao deserto, a fé se tornava o alicerce que mantinha todos unidos, prontos para enfrentar o que viesse pela frente. Após dias e noites de caminhada, a caravana de Abraão finalmente avistou a terra de Canaã. O deserto árido dava lugar a campos verdes e férteis. Abraão, com os olhos marejados, contemplou o cenário diante de si.
A promessa estava se cumprindo. Deus o havia conduzido até ali, e a visão da terra era um lembrete de que a fé não havia sido em vão. Abraão ergueu um altar em gratidão ao Senhor. A ti, ó Deus, agradeço por tua fidelidade. Esta terra é o testemunho de tua promessa cumprida. Gênesis 12:7. As palavras saíam de sua boca como uma oração sincera, um ato de louvor por tudo que haviam vivido e conquistado. A terra de Canaã era mais do que um destino, era um símbolo de fé e obediência. Enquanto a caravana se estabelecia, Abraão refletia sobre a magnitude do que estava por vir. Deus não apenas prometeu uma terra, mas também descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Abraão, já avançado em idade, não podia entender como aquilo seria possível, mas sua confiança em Deus permanecia inabalável. Em meio à adaptação à nova terra, Deus novamente falou a Abraão: levanta os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul, e para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis 13:14-15. Essas palavras renovaram a promessa, reforçando o propósito divino para a vida de Abraão. Cada dia em Canaã era um aprendizado. A terra prometida era um lugar de esperança e de novos começos, mas também de desafios. Abraão compreendia que a jornada de fé não terminava com a chegada à terra prometida. Ela continuava em cada decisão, em cada ato de obediência a Deus. Sara, ao lado de Abraão, também se fortalecia na fé. Ela sabia que a promessa de um filho ainda estava por se cumprir. Mas sua confiança no Deus que os havia guiado até ali era maior do que qualquer dúvida. Juntos, eles esperavam o cumprimento da promessa, vivendo cada dia com gratidão e esperança. A vida em Canaã era uma constante lembrança de que Deus é fiel para cumprir o que promete. Abraão e sua família testemunhavam a cada amanhecer a bondade de Deus, e isso os encorajava a permanecer firmes na fé, aguardando o tempo certo para todas as coisas. Os anos passaram, e Abraão e Sara continuaram a confiar na promessa de Deus. Embora o cumprimento ainda não fosse visível, a fé de Abraão não vacilava. Ele sabia que Deus era fiel e que no tempo certo sua promessa se realizaria. Abraão compreendia que sua jornada de fé não era apenas para ele, mas também para as gerações futuras. Ele estava plantando as sementes de um legado que ecoaria por toda a história. Em uma noite estrelada, Deus chamou Abraão para fora da tenda e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que o podes contar. Assim será a tua descendência. Gênesis 15:5. Abraão olhou para o céu e, mais uma vez, seu coração se encheu de esperança. As estrelas brilhavam como testemunhas da promessa divina, e ele acreditou no Senhor, o que lhe foi imputado por justiça. A promessa de um filho finalmente se concretizou com o nascimento de Isaque. Abraão e Sara, em sua velhice, experimentaram a alegria indescritível de ver a promessa de Deus se tornar realidade. Isaque não era apenas um filho, ele era a confirmação de que Deus é fiel e que sua palavra se cumpre. A chegada de Isaque trouxe uma nova dimensão à fé de Abraão, pois ele agora via com seus próprios olhos o fruto de sua obediência e confiança. Abraão ensinou Isaque a caminhar nos caminhos do Senhor, compartilhando com ele as histórias da jornada, os desafios enfrentados e como Deus os havia sustentado. O legado de fé era passado de pai para filho, preparando Isaque para continuar a linhagem que Deus havia prometido. Enquanto Abraão refletia sobre sua vida, ele sabia que sua história era mais do que uma jornada pessoal. Ela era um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Abraão viu a si mesmo como um instrumento nas mãos de Deus, alguém chamado para ser uma bênção para todas as nações.
Nos últimos dias de sua vida, Abraão olhava para sua família e para a terra de Canaã com um coração cheio de gratidão. Ele sabia que, embora sua jornada terrena estivesse chegando ao fim, seu legado de fé continuaria a viver através de seus descendentes. Abraão havia respondido ao chamado de Deus com obediência e fé, e sua história se tornou um marco na história da humanidade, um exemplo de como confiar em Deus pode transformar vidas. Com a partida de Abraão, a história que ele começou não terminou. Sua jornada de fé se tornou o alicerce para as gerações futuras, um exemplo imortalizado nas Escrituras e no coração de todos aqueles que buscam viver pela fé. A vida de Abraão, marcada por obediência e confiança em Deus, continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Isaque, o filho da promessa, cresceu sob a sombra da fé inabalável de seu pai. Ele herdou não apenas a terra, mas também a responsabilidade de continuar a linhagem que Deus havia prometido a Abraão. Através de Isaque e seus descendentes, a promessa divina se expandiu, alcançando seu clímax na vinda de Cristo, o Salvador, que trouxe bênçãos a todas as nações, cumprindo plenamente a promessa feita a Abraão. A história de Abraão nos lembra que a fé é uma jornada contínua, cheia de desafios e vitórias. Como Abraão, somos convidados a ouvir o chamado de Deus, a confiar em sua palavra e a seguir com coragem, sabendo que Ele está ao nosso lado. A fé de Abraão não foi perfeita, mas foi suficiente para mover montanhas e abrir caminhos onde antes não havia. A jornada de Abraão é um convite para refletirmos sobre nossa própria caminhada de fé. Onde Deus está nos chamando a confiar mais nele, que possamos, como Abraão, responder ao chamado divino com coragem e confiança, sabendo que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Se você gostou deste vídeo e conteúdo, deixe nos comentários a sua opinião, sempre respeitando as outras opiniões. Se inscreva no nosso canal para que não perca os nossos próximos vídeos. Dê um like e compartilhe esse vídeo com familiares e amigos.